Essa empresa que estou trazendo hoje para você é uma das empresas que teve o maior retorno em 2020. De janeiro para cá, a época que ela fez o IPO, ela cresceu mais de 230%, sem contar aí a pandemia. No meu portfólio, ela está em 330% de retorno. Eu entrei na época do IPO, recomprei na época da pandemia. E eu vou estar trazendo no vídeo de hoje qual foi o meu pensamento, como que eu fiz a avaliação dessa empresa na época do IPO. Eu vou estar mostrando para você como avaliar hoje uma empresa growth ou uma empresa em crescimento. Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir como eu avaliei a Localweb. Olá pessoal, eu me chamo Douglas Gomes, bem-vindo novamente ao meu canal. O canal que ensina você a avaliar empresas e também a reduzir os riscos. E como eu falei, o vídeo de hoje é um vídeo de aprendizado para vocês entenderem como avaliar mais as empresas growth. Empresas growth, para quem não sabe, são empresas que têm o maior potencial de crescimento futuro. Elas não focam muito na questão de pagar dividendos, mas é muito mais em usar os seus lucros para reinvestir na empresa e você conseguir maior crescimento para o futuro. O maior crescimento também é um maior retorno no valor das ações. E para exemplificar isso, estou trazendo aqui no vídeo de hoje um dos meus melhores investimentos em empresas growth. A Localweb, que na minha carteira cresceu 348%. É claro que eu também investi em outras empresas growth, eu invisto no mercado americano, também tiveram retornos excelentes, mas eu quero mostrar para vocês algo mais específico do mercado brasileiro. Então, para iniciar, lá no início do ano, a Localweb protocolou o seu pedido para entrar na Bolsa de Valores, ao preço médio aí de R$15. Primeiramente, eu fiquei interessado, pois é um mercado que eu conheço muito bem e eu também sou cliente da Localweb. Então essa é a primeira coisa importante, é você investir em mercados que você conhece. É por isso que tanta gente perde dinheiro em IPO, vai apenas pela demanda, pois muitas pessoas estão comprando e acaba comprando as coisas muito caras e não sabe realmente fazer a avaliação do negócio. Então é importante que você saiba onde você está colocando seu dinheiro, não é? Então, sabendo que ela ia entrar e sabendo que eu gosto desse mercado, eu peguei o prospecto. O prospecto, quando uma empresa faz o IPO, ela vai praticamente listar todas as coisas importantes, vai listar como que a empresa funciona, como estão as suas finanças, como está seu mercado e como está o seu produto. Então essa é a melhor forma de você saber como que a empresa funciona antes dela ir ao mercado. Então eu peguei o prospecto da Localweb, que não é pequeno, eram muitas páginas, e eu fui encontrar as partes mais importantes para isso. E aliás, eu fiz um vídeo aqui recentemente do prospecto que a Intelbras ela protocolou na CVM, pois afinal, se for aprovado, é outra empresa que estará na Bolsa de Valores. Então checa aí um vídeo que estou colocando aqui do lado, aqui em cima o link, onde vai mostrar para você essa análise que eu fiz do prospecto da Intelbras, para você saber um pouco melhor sobre a empresa antes dela entrar no IPO. Então, quando eu olhei no prospecto, eu fui atrás de coisas que são importantes para empresas de crescimento e, claro, também os seus riscos, mas coisas que são importantes para empresas em crescimento. Primeira delas aqui é o fluxo de caixa operacional. Eu quero ver fluxos de caixas operacionais crescentes, pois é esse o dinheiro que a empresa vai colocar aí no bolso. Eu quero ver também fluxo de caixas de investimento crescentes, ou seja, a cada ano que passa, a empresa vai investir mais. Pois afinal, se a empresa está investindo, ela está crescendo. Eu quero ver esse fluxo de caixa de investimento aqui também crescendo. Essas são duas coisas que tinham muito positivas aí para a Localweb. Os dois estavam crescendo. A parte de receitas, ela tinha aqui um CAGR, um crescimento nos últimos 3, 4 anos de 14%, que é acima de faixas do mercado, que é muito bom, mostra que a empresa está em crescimento. Quando você olha o EBIT e o EBITDA, os dois também estão crescendo a cada ano, a cada trimestre. E isso aqui é positivo para empresas em growth, empresas em crescimentos. Antes da gente continuar, se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal para não perder os próximos conteúdos e me segue lá no Instagram, onde eu sempre coloco conteúdos de negócios e também de investimentos. Mas agora vamos voltar aí para o vídeo. E quando eu falo em lucro líquido, pois eu sei que muitas pessoas gostam de lucro líquido, eu praticamente não olho. O meu estilo de análise são empresas growth e muitas dessas empresas growth são small caps, ou seja, são empresas muito pequenas que ainda não dão o seu lucro, mas elas têm caixa operacional e é isso que é importante. Então lucro líquido eu tiro de lado. E aliás, o lucro líquido
na verdade, um pouco fácil de ser manipulado, viu? Então, por isso que eu não entro em detalhes de lucro líquido, eu prefiro muito mais esses outros indicadores. Outra coisa que eu fui atrás também é encontrar o market share, a fatia de mercado que pertence à local web. E aí eu fiquei surpreso, porque local web tem 21, acho que agora tem muito mais, mas lá no início do ano ela tinha 21,6% de market share. O segundo colocado, HostGator, tem apenas 8,2%. Isso mostra que a local web tem um domínio de mercado. Quando você tem o domínio de mercado, você consegue ter muito mais o monopólio nos preços, você consegue também muito mais vender os seus produtos. Isso é uma coisa positiva. E isso é positivo porque é importante saber também qual que vai ser o uso do dinheiro desse IPO. Afinal, a local web vai estar pegando muito dinheiro de novos investidores, porém é importante saber como que a local web vai utilizar esse dinheiro. E aqui na tela você consegue ver que eu tirei um print screen do prospecto deles e aqui mostra exatamente como que eles vão utilizar o dinheiro. Primeiramente, eles vão utilizar para ampliação e participação do mercado de B-Online, SaaS e Commerce. Como que eles vão fazer isso? Vocês conseguem ver o item 1, 2 e 3. Complementar funcionalidades e produtos já existentes, crescimento inorgânico, ou seja, aquisições de empresas, e a terceiro, lançamento de produtos estratégicos, expandindo assim o ecossistema de novos produtos. A parte de B-Online é toda a presença online que eles criam para uma empresa no mercado. A parte de SaaS são os produtos que têm venda recorrente. E a parte de commerce é, no caso, o e-commerce. E depois disso eu fui atrás dos desafios. Afinal, a local web é grande e tem muitas pessoas que não gostam muito delas. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas e o principal problema que eu vi foi dos engenheiros de software. A maioria deles não gostava muito de local web. Mas aí você tem que pensar, quem que é o principal cliente da local web? O principal cliente não são engenheiros de software. Na verdade, quem é o cliente é o dono do pequeno negócio, que quer ter ali uma presença online. Então, o que ele se preocupa é um preço bom, que ele tenha uma presença online e também que tenha aí um serviço ao consumidor. E através disso eu fui ali no Reclame Aqui e encontrei aqui a pontuação deles no Reclame Aqui, que não é das melhores, mas também não é ruim. É uma pontuação que é uma pontuação mediana e eu acredito que é uma pontuação que eles conseguem aí manter um bom serviço do consumidor para crescer as suas vendas para o futuro. E depois de eu fazer essa análise mais macro e mais fundamentalista, eu vou a fundo e fazer a análise financeira dessa empresa. Parecida com o que eu faço nos meus vídeos, mas com muito mais extensão, com muito mais foco para analisar qual será o preço correto dessa empresa. E eu faço isso antes de ir atrás de outras agências de investimento que mostram para vocês aí o preço alvo de uma ação. Eu não acredito muito nesse estilo de análise. Eu prefiro muito mais fazer o meu tipo de análise e depois que eu termino, deixo ele pronto, eu vejo outros estudos e outros profissionais para ver o que está de diferente aí. Pois afinal, se é um erro meu, eu aprendo e eu sei consertar. Por isso que eu faço primeiro as minhas análises. No caso da local web, eu encontrei um preço médio na época entre 22 a 26 reais. Sempre tem um range que é de mínimo a máximo. E depois eu fui em outras agências que eu vi outras análises, eu encontrei preços um pouco mais diferentes, de 9 a 14 reais. Eu achei um pouco estranho aquilo lá. Eu não vou falar de qual empresa que eu acabei encontrando esses reports, mas quando eu fui olhar o fluxo de caixa descontado, que eles utilizaram um fluxo de caixa descontado para encontrar o preço da ação, eu acabei encontrando alguns problemas que vão um pouco ao contrário das minhas aulas de valuation que eu aprendi aqui no meu mestrado. E eu confio nos meus professores, e confio nos meus livros que eu leio, e eu confiei na minha análise perante qualquer outras empresas aí que estavam no mercado. Investi no IPO e, por surpresa, no primeiro dia subiu, acredita, para 20 a 22 reais, mais ou menos naquela faixa de preço que eu estava focando. Eu tenho uma bola de cristal? Não, eu não tenho. Eu simplesmente fiz análise da forma que eu estudei, muito bem feita. E daí, desde o início do ano, aí, se você pegar o valor do início até agora, cresceu mais ou menos 234%. E você deve estar se perguntando como eu consegui 348%, 340% por aí. Praticamente, eu confiei na empresa. Quando ela chegou na pandemia, ela caiu o preço ali por uns 9 e 10 reais e eu acabei recomprando muito mais ações dessa empresa. Afinal, eu acreditei que ela não ia ser tão prejudicada com a pandemia, eu acreditei no crescimento futuro e no longo prazo e o resultado foi esse, um resultado espetacular para essa empresa. Em seguida, o que é importante, como foi nos meses seguintes, afinal eles mostraram no prospecto uma estratégia de crescimento, mas será que eles cumpriram a estratégia de crescimento aí
para esses meses seguintes, até agora, até o final de 2020, e é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Eu estou colocando aqui na tela para vocês o processo de aquisição das empresas da Localweb nesse ano de 2020. Então aqui vocês conseguem ver que primeiramente eles adquiriram a Social Miner ali em setembro de 2020 por 22 milhões, depois adquiriram a Etus por 18,9 milhões, praticamente na mesma semana, em setembro, a Vindi em outubro, por um preço mais caro de 180 milhões, e agora, semana passada, eles adquiriram a Ideris e a Melhor Envio, uma por 18,3 milhões e outra por 83 milhões. Por isso que eu falo que é importante vocês olharem e lerem o prospecto de uma empresa para ver qual que vai ser a estratégia futura, porque olhe só quais foram as empresas que eles compraram, quais foram os segmentos. 3 em e-commerce e 2 em SaaS. São empresas que vão crescer muito mais aí no futuro e elas casam muito bem com a estratégia da Localweb. E outro ponto também que a Localweb é muito boa em fazer aquisições. Eles já adquirem outro ponto, a Tray, e naquele momento eles falaram: vimos naquele momento que a Localweb era boa para fazer isso. A empresa já tinha uma base de clientes enorme e tinha certa facilidade de fazer cross-selling. Isso mostra que a empresa é muito boa de fazer integrações aí com novas aquisições. Então esperamos que essas 5 aquisições que eles fizeram agora em 2020 vá trazer retornos muito grandes no futuro. E por final aí você também deve estar se perguntando: tudo bem, eu tive 340%, eu nunca vendi essa empresa? Pois afinal, muitas pessoas acabam vendendo uma empresa vendo 30% a 40% de retorno. E eu fiz até um outro vídeo sobre isso, qual que é o momento certo de vender uma empresa, e eu sigo aqueles pontos que eu falei para vocês. Se uma empresa ela não mudou a estratégia e não mudou nada da época que eu compro, por que eu deveria vender ela? Como, por exemplo, toda vez que eu compro uma empresa, eu coloco 3, 4, 5 pontos para eu sempre lembrar qual que é a estratégia, porque eu comprei aquela empresa para saber o momento certo de vender. Como, por exemplo, se a estratégia da Localweb não é mais aquisições de empresas para expansão, eu vou pensar 2 vezes ou fazer uma análise novamente e verificar se ela vai encaixar aí na minha estratégia do meu portfólio. E é só assim, depois disso, eu vou pensar em vender. Porém, é claro que eu vendi também uma porcentagem da empresa aí no meio do caminho, não uma porcentagem grande, porém, quando você vê o teu tipo de investimento praticamente num gráfico em pizza, eu não gosto de ter uma empresa que está tomando muita parte dentro do meu portfólio. Por isso que eu vendi uma parte dela para poder reduzir e assim fazer aportes em outras empresas. E eu já escutei várias vezes aí na internet de pessoas falando: você está vendendo uma empresa boa para colocar dinheiro numa empresa ruim. Não, isso é besteira. Se você está fazendo isso, você está fazendo o primeiro erro. Você está comprando empresas ruins. No meu portfólio, eu analiso e eu coloco apenas empresas boas. Então, quando uma empresa toma bastante parte do meu portfólio, está ali com 40%, eu vou vender ali 20% dela e vou fazer aportes em outras empresas também boas. Por que eu compraria empresa ruim? Então, se você pensa que você vendendo empresas boas está colocando empresas ruins, o problema não está no momento da venda, o problema está no momento de como você faz a análise e como você seleciona empresas para o seu portfólio. E por fim, eu não estou falando para você comprar Localweb agora, estou apenas falando as anotações que eu fiz lá em janeiro, quando eu avaliei essa empresa e mostrando qual que foi o curso dessa empresa agora em 2020. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Coloque suas dúvidas aqui no comentário e até a próxima.